Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vence o mundo pela fé. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado, exaltado, glorificado seja o nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te traga paz, segurança e alegria no nome de Jesus. Meus amados irmãos, pedras vivas da obra de Jesus. São dias de aflição, são tempos difíceis. O que estamos vivendo, meus irmãos, nos dias de hoje, pode soar até como surpresa para o mundo que não conhece a Deus, nem a sua palavra, porque esse é um mundo sem Deus. Muitas pessoas diziam que Deus não existia e que os caminhos de cada um deles, que cada um deles trilhava, eram os mais acertados. Justiça de Deus, nem pensar. E hoje, essas pessoas estão silenciosas, fechadas em si mesmas, na incerteza do dia de amanhã e até mesmo do dia de hoje. São pessoas sem fé, que atônitas acompanham os noticiários e se assustam a cada dia com cada notícia que surge. Que diferença, meus irmãos, para quem era o dono da sua própria cabeça e fazia o que bem queria, zombando das ordens de Deus e até mesmo afrontando o Senhor. As coisas mudam muito rapidamente neste mundo. Os que não criam na existência de Deus, agora pelo menos têm alguma suspeita de que existe um ser muito mais poderoso acima de nós. E os que pensavam que o Senhor estava alheio a tudo que se passava neste mundo, agora contemplam a realidade de que o nosso Deus não dorme e nem cochila. E está no controle de tudo. De absolutamente, meus irmãos, tudo que se passa em todo o universo. Mas, infelizmente, meus amados, o pecado existe. E é corrosivo, é destruidor. E as suas consequências, nesta vida presente, alcançam também os justos e inocentes. Mas esta vida é passageira, meus irmãos. E Deus não é injusto. Os justos e fiéis podem até padecer e sofrer até mesmo violência neste mundo. Mas ninguém há que consiga impedir o seu ingresso na vida eterna. São tempos difíceis, não podemos negar.
Mas não murmuremos, não reclamemos, meus amados. Não nos insurjamos contra o nosso Deus que é santo. Os dias difíceis e de aflição foram gerados pelo próprio homem, com a sua rebeldia e desobediência aos mandamentos de Deus. Tudo o que estamos colhendo hoje é fruto do que semeamos no passado. E não adianta dizer, isso está acontecendo porque estava escrito. Não, meus amados irmãos. Está escrito porque Deus já sabia que tudo isso iria acontecer. Que o ser humano iria se rebelar contra ele, que o desprezaria e se inclinaria para o mundo e para o pecado. Afinal, Deus é ou não onisciente, onipresente e onipotente? Se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo o que se passa no mundo em todos os tempos, passado, presente e futuro. Se Ele é onipresente, Ele está também em todos os tempos e agindo. E se Ele é onipotente, Ele é incomparável, porque toda força está com Ele e todo poder emana dele. Se você tem essa consciência, meu amado irmão, minha amada irmã, diga glórias a Deus e aceite de bom grado tudo o que o Senhor permite que chegue até as nossas vidas, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Glórias a Deus. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isaías 14, 17. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Meus irmãos, Deus sempre teve as melhores intenções com relação ao ser humano, a obra-prima da sua criação. Tanto que, quando criou o homem, Ele o colocou aonde? No paraíso. Para desfrutar do bem da vida e não para a morte. Ele o criou para a paz e não para o sofrimento.
e concedeu-lhe tudo o que necessitava e tudo mais o que desejava, com exceção da árvore do centro do jardim do Éden. O ser humano, meus irmãos, falava face a face com Deus e tinha até mesmo a vida eterna junto com Ele. E o que é que o homem tinha que fazer? Dar ouvidos ao inimigo e, em desobediência às ordens de Deus, cair na tentação de cobiçar justamente o que não poderia ter, para fazer exatamente o que não lhe estava permitido fazer. Desprezou tudo que tinha liberado à sua disposição para desejar aquilo que não tinha. O único fruto proibido, o único item a que não poderia ter acesso. E foi assim que começou a desobediência. E o pecado entrou no mundo, ficou a sua bandeira e não a retirou mais. Como um vírus, ele cresce e se expande continuamente até o dia de hoje. Os dias são difíceis, meus amados, mas são consequência direta do pecado. Mas não culpemos a Adão e Eva, meus irmãos. O ser humano, nos dias de hoje, peca tanto ou mais do que eles pecaram naquela época. Devemos procurar, sim, melhorar cada um de nós, nos superando a nós mesmos, sempre, todos os dias, para estarmos mais perto do centro da vontade do nosso Deus e a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Todos, meus irmãos, até mesmo nós, povo de Deus, estamos sendo seriamente afetados por essa crise mundial, essa pandemia. Muitos relutavam em se levantar cedo para ir ao culto, mas hoje estão sentindo falta da congregação, do ambiente na casa de Deus, da paz que somente lá encontramos. Você se lembra daquele irmão que você sempre dizia que era chato e vivia fugindo dele? Pois bem, você já reparou que até mesmo com ele você gostaria de se encontrar nestes dias? Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, você nem tenha percebido, mas Deus está usando esses tempos difíceis, esses dias de aflição, para moldar também as nossas vidas, o nosso caráter, para que nós possamos reavaliar as nossas condutas, para que sejamos mais espirituais do que carnais, para que nos desprendamos, meus irmãos, desta vida passageira, para que nos agarremos nos pés de Deus e não larguemos mais, para que o amemos acima de tudo e aos nossos próximos, como a nós mesmos. Essa peste, meus irmãos, não foi gerada para nós, mas foi para os pecadores, para aqueles que amam o pecado. Mas Deus a está usando também em nosso favor, já que todas as coisas, meus irmãos, contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Creiam, meus irmãos, Jesus Cristo vive em nós e o Espírito Santo de Deus intercede pelo seu povo. 2 de Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos,
Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Glórias a Deus. Efésios 4, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, muito embora tenhamos todos a consciência de que o Senhor está realizando a sua justiça, e em boa hora, e concordemos conjuntamente que ela é devida e bem-vinda, ninguém há que esteja feliz e contente pelos dias que estamos vivendo atualmente. Não há quem possa, meus irmãos, expressar um sentimento de felicidade com 1000 pessoas caindo ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Nós damos graças a Deus porque não chega até nós. Mas, contudo, isso não é motivo de alegria. Apesar de nós, meus irmãos, que somos do Senhor, termos a proteção dele durante todo o tempo e as promessas de que nenhum mal nos alcançará, sabemos que o mundo está vivendo dias de medo, de angústia, de incerteza, de insegurança e de aflição. E também nós estamos limitados, tolhidos no nosso direito de ir e vir, isolados e aprisionados dentro das nossas casas. O nosso trabalho, meus irmãos, foi interrompido. Todo o lazer nos foi tirado. Os passeios foram proibidos. As viagens foram canceladas. E até mesmo os nossos cuidados com a nossa própria saúde física e espiritual foram suspensos pela chegada da pandemia até nós. Já que poucos se aventuram a dirigir-se a uma clínica, por exemplo, sob o alto risco de se contaminar pela exposição em um ambiente deveras perigoso. Os nossos cultos presenciais também foram proibidos por uma questão de segurança. E o nosso convívio com os nossos irmãos passou a ser 100% virtual. Então são realmente, meus irmãos, dias muito difíceis os que estamos vivendo atualmente. Estamos em uma grande prova da nossa fé. Mas quem ama os dias de aflição? Quem sonha e ora por tempos difíceis? Ninguém. Todos desejamos, esperamos dias de paz, de vitória, de conquistas, dias tranquilos e de alegria. Muito embora, meus irmãos, as atitudes e comportamentos das pessoas tendam sempre a gerar o oposto. E também, meus irmãos, o Senhor não nos prometeu nenhum mar de rosa nessa vida presente. Na vindoura, sim. Então nos convém suportar, meus irmãos, todas as adversidades deste mundo, investindo no que está por vir, certos de que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Tudo nesta vida
meus irmãos, tem a sua razão de ser. E ocorre que sem luta não há vencedor. Sem guerra não há vitória. E não há alívio sem dor. A nossa fé tem que estar, meus irmãos, nas promessas, na palavra, no amor e na graça do nosso Deus e Senhor. E na segurança de que Ele está sempre conosco e não nos abandona. Essa é a fé que nos faz transpor qualquer barreira, superar qualquer obstáculo e encontrar sempre o caminho da vitória. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos ensina como termos prazer nos dias difíceis, por amor ao nosso Senhor Jesus. Porque, muito embora estejamos passando por tribulações na nossa carne, o nosso espírito, meus irmãos, se fortalece pelo poder do nosso Senhor Jesus. O próprio Jesus, meus irmãos, mesmo sendo Deus, suportou dias e tempos muito mais difíceis do que este que estamos vivendo. Eis aí mais uma das vantagens de se viver em espírito, pela graça, pela fé. As tribulações da carne não conseguem nos afetar tão intensamente quanto elas vitimam as pessoas do mundo. Para nós, tudo é positivo. Existem benefícios, meus irmãos, dos quais não conseguiremos desfrutar nesta vida presente, mas que certamente chegarão às nossas vidas no século vindouro. É um investimento seguro, sem risco, a curto, médio e longo prazo. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, no trecho inicial que apresentamos do livro de João, vemos a Jesus falando aos seus discípulos sobre dias de aflição. E a recomendação por ele deixada, tanto para os apóstolos quanto para nós, é o bom ânimo. E não existe, meus irmãos, bom ânimo sem fé. Porque é a fé que nos faz viver o amanhã. Não desanimemos, meus amados irmãos. Tudo isso irá passar. Precisamos ser fortes na nossa fé e na nossa comunhão com Deus, para podermos ajudar aos outros irmãos mais fracos. Não importa o que nos suceda nesta vida presente, a maior vitória, meus irmãos, nós já conseguimos. Jesus venceu o mundo e nós também vencemos junto com Ele. Precisamos crer no Senhor e estar seguros nas promessas dEle. O nosso Deus, meus irmãos, nunca falha.
precisamos usar, meus irmãos, essa fé que o próprio Deus nos concede, essa fé que vence o mundo, que vence tudo e que nos faz, meus irmãos, mais que vencedores. Fé. Essa é a palavra do momento para o povo de Deus. Esse monossílabo tão curto, meus irmãos, mas tão importante e poderoso e que o mundo desconhece. Mas mesmo as pessoas de Deus, como nós, que vivemos pela graça de Jesus, em espírito, pela fé no nosso Senhor, que temos a Deus como a nossa fortaleza, algumas vezes compartilhamos desses sentimentos que são próprios das pessoas do mundo. Medo, angústia, incerteza e insegurança. Todos esses sentimentos, meus amados, vez por outra nos assolam. Mas não é por nós mesmos, mas sim pelas pessoas que nós amamos e que ainda não estão nos caminhos do Senhor. Sejam eles familiares, parentes ou amigos muito próximos. Nós sentimos por eles e oramos todo o tempo por eles, para que o Senhor os proteja, os guarde, livrando desse mal que está no mundo, de todo o mal que há, e que os conduza à sua graça, ao único caminho da salvação, ao conhecimento do verdadeiro Deus. Nós não sentimos, meus irmãos, pelas pessoas que têm desafiado, desrespeitado e afrontado a Deus. Na verdade, nós estávamos mesmo, meus irmãos, aguardando a mão justiceira de Deus sobre a vida dos seus inimigos. O Senhor é bom, meus amados, e conhece os que o amam e confiam nele. Naum 1:2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Meus amados, a Bíblia fala de tempos difíceis, dias difíceis, tempos trabalhosos, tempos de angústia, canseira e enfado e dias maus. Então, não há como evitá-los. A vinda deles é tão certa quanto Deus vive. E eles chegam mais cedo ou mais tarde. Todo pecado gera consequências, meus irmãos. Elas podem ser imediatas ou tardias. Mas esteja seguro de uma coisa: elas são infalíveis.
Com a entrada do pecado no mundo, os problemas do homem começaram e não pararam mais. E a sua paz se esvaiu por entre os seus dedos, porque o ser humano foi amaldiçoado pelo próprio Deus. E a vida do homem sofreu uma mudança radical. Mas existe ainda, meus amados, uma esperança. Tanto o profeta Naum, no trecho que acabamos de apresentar, quanto o salmista, no trecho que veremos a seguir, nos adverte de que o Senhor julgará o mundo com justiça, mas que também Ele é um alto refúgio em tempos de angústia para todos os que são dele, porque Ele nunca desampara os seus fiéis que o buscam. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Salmo 9:7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Glórias a Deus. Salmo 99. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Provérbios 15:14. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Meus amados, em tempos maus, quem não tem a Deus tem apenas medo. E, em bem da verdade, essas pessoas têm apenas duas opções: se converter ao Senhor, ou então sentir medo mesmo, porque nesse caso o futuro deles é muito preocupante, o que justifica o medo. Mas nós, que somos da graça de Deus, não podemos mergulhar no medo. Nós somos da fé, somos de Jesus, e a fé não convive com o medo. É como luz e trevas, água e óleo.
para misturar. Ou estamos de um lado, ou estamos do outro. E se nós somos da fé, meus amados, temos que estar sim do lado da fé. Esse dom, meus amados, que o Senhor já repartiu entre todos nós, para nós usarmos e não para engavetarmos. Você quer vencer o mundo? Então abandone o medo, confie no Senhor Jesus e passe a usar mais a sua fé. O apóstolo João, meus irmãos, em sua primeira carta, nos ensina que a nossa fé em Jesus tem poder para vencer tudo, até mesmo o mundo. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 1 João 4, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O apóstolo Paulo, meus irmãos, adverte a Timóteo, em sua segunda carta, e subsequentemente a todos nós, sobre a chegada dos últimos dias, e que eles seriam precedidos por tempos difíceis. E notem bem, meus irmãos, como ele atribui toda a dificuldade dos últimos dias e dos tempos difíceis à maldade dos homens, à deteriorização do caráter do ser humano. E recomenda que Timóteo e todos nós nos afastemos dessas pessoas que praticam o mal. Por tudo isso, meus amados, concluímos o que já sabíamos de antemão. Deus é bom e é perfeito. Ele criou o mundo, os homens, tudo com muito amor. Mas é o homem, justamente o homem, manipulado pelo inimigo, a causa de todo o mal que existe sobre a terra. Curioso, meus amados, é que existem pessoas que rejeitam o conceito da predestinação, que é bíblico, deixemos isso bem claro, alegando que não querem ser marionetes de Deus, e, no entanto, estão se permitindo ser fantoches de Satanás. Sendo assim, não deveria, então, o homem se queixar dos dias difíceis que ele mesmo causa. Mas quanto a nós, meus irmãos, é o próprio Deus quem nos guarda, sobretudo nos dias maus. O Senhor protege a todos os seus fiéis, aqueles em que ele não encontra maldade ou engano. 2 de Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes
afasta-te. Salmo 121, 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glórias a Deus. Salmo 32, 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Meus irmãos, tempos difíceis são um dos sinais do final dos tempos. Jesus falou também a esse respeito quando se referiu a dias de abominação, de grande desolação e aflição. E todos nós, meus irmãos, conhecedores da palavra de Deus, já sabíamos de antemão que esses tempos viriam, tanto os difíceis que procedem o final, quanto o tempo do fim. As pessoas que vivem na carne temem o final porque não conseguem ver adiante. Mas os que, como nós, têm visão espiritual, já estão espiritualmente lá, no próximo século, vivendo desde já a sua salvação eterna, e estão seguros de que estarão em uma condição muito melhor, muito superior a essa em que estamos nesta vida presente. Mas precisamos estar prevenidos. Jesus fala, meus irmãos, de uma aflição sem precedente no mundo, mas que Deus abreviará esse tempo por amor dos seus escolhidos. E fala também da sua vinda gloriosa, o seu retorno triunfal, acompanhado dos anjos que irão separar dentre todos os povos os seus escolhidos. Essa, meus amados, é a fé que nos ajuda a vencer as angústias e aflições dos dias difíceis. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenta. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Glórias a Deus. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glórias ao nosso Senhor. Meus irmãos, sentir medo é uma prova de que não estamos fazendo uso da fé. Não é possível ter fé e ser dominado pelo medo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está se sentindo inseguro ou insegura com relação ao momento atual, precisa então edificar a sua fé. Precisa passar a usar mais a sua fé. Precisa estudar a palavra de Deus e o medo irá desaparecer. Aliás, o medo, meus irmãos, não resolve nada, não serve para nada. Mas a fé, sim, pode tudo, porque tudo é possível ao que crê em Jesus. A nossa fé, meus irmãos, não só nos livra, mas também nos cura e nos salva. Aflição e dificuldade são vencidos pela fé. Mas tem que ser a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. Não existe outro Salvador. Precisamos considerar sempre que o Senhor está no controle de tudo, durante todo o tempo. Mas os incrédulos, meus irmãos, buscam salvadores que não têm poder para salvar, porque não conseguem salvar nem a si mesmos. Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 7,44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isto te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher:
A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oséias 13:4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fica claro, meus amados irmãos, que a salvação é somente pela graça de Jesus, pelo uso da fé em toda a obra do nosso Senhor, e que ela não vem, meus irmãos, das obras da lei, dos sacrifícios, ou qualquer outra coisa que possamos fazer. É pela fé. Então, não adianta, nesses dias de angústia, meus irmãos, e tempos difíceis, jejuar, passar a noite em vigília, subir aos montes, nem pensar, já que nem podemos sair de casa. E também, porque tudo isso, meus irmãos, são sacrifícios que para nada servem. São ofertas vazias ao nosso Deus, que não tem qualquer prazer nos nossos sacrifícios. E espera de nós, meus irmãos, amor a Ele e aos irmãos, e a prática de atos de misericórdia, de perdão aos erros cometidos pelas pessoas contra nós, meus irmãos. Jejuns, vigílias, batismo nas águas e outros sacrifícios da carne, meus irmãos, são práticas do judaísmo e não do cristianismo. Nós somos cristãos, então precisamos perdoar, porque nós também erramos, e precisamos sempre de perdão. E se não perdoarmos, nós receberemos também o perdão de Deus. A posição do Senhor, meus irmãos, é muito clara, já desde o Antigo Testamento, com relação aos sacrifícios oferecidos pelos homens. Preste atenção, meus irmãos. Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. E as vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Olha, meus irmãos, Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, então, é pela fé, é tudo pela fé,
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é a fé no copo d'água, no óleo ungido, no sal grosso ou em qualquer outro elemento de idolatria. É a fé no nosso Senhor Jesus. Agora, porque tantos irmãos vivem da lei de Moisés, da obra do judaísmo, ao invés do cristianismo, meus irmãos, eu sinceramente não sei. A minha mente ainda não consegue compreender isso. Mas o fato é que pela fé poderemos alcançar todas as promessas de Deus. Tudo que Ele, por amor, já tem preparado para os seus fiéis, principalmente a promessa da salvação eterna e da vida em um mundo muito, muito superior. E isso apenas, meus irmãos, já é o suficiente para conseguirmos superar toda e qualquer dificuldade desta vida, todos os males que o mundo nos oferece. Mas é preciso amar ao Senhor, ser fiel ao Senhor e andar pela fé. É preciso crer, mas sem duvidar. Quando Pedro creu, meus irmãos, e usou a fé, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele vacilou diante do vento e da onda, começou a afundar. Mas mesmo assim, ele foi salvo pelas mãos do Senhor. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, tudo passa, até mesmo esta vida. E estes dias de angústia vão passar. Esses tempos difíceis vão virar a história desta vida. História, meu irmão, que contaremos aos nossos descendentes enquanto ainda permanecermos neste mundo. As nossas mentes jamais conseguirão imaginar como pode ser de tão maravilhoso o novo céu e a nova terra que Deus irá nos apresentar no século vindouro. Deus nos afirma, meus irmãos, que será pura alegria e regozijo, a ponto de nem nos recordarmos mais dos maus tempos desta vida, e nem mesmo dos bons tempos. Nos esqueceremos completamente de tudo o que neste mundo vivemos. E ele afirma ainda, meus irmãos, que ele mesmo exultará, ou seja, o próprio Deus irá vibrar com a alegria do seu povo, dos que serão salvos. E nunca mais, meus irmãos, nunca mais
derramaremos uma única lágrima. E nem precisaremos orar e levantar clamor pelas nossas causas e as dos irmãos, porque simplesmente não haverá mais causas. Apenas graça e paz. Eu não sei, meu amado irmão, o que você pensa a respeito, mas para mim, esse é um dos trechos mais motivantes que existe em toda a Bíblia. Viver com Deus maravilhoso em um lugar que está além dos sonhos é inimaginável e supera de longe, meus irmãos, e faz valer a pena qualquer dor ou dificuldade que tenhamos que suportar nesta vida presente. Nós não merecemos tanto, meus irmãos, mas graças ao nosso Senhor, por seu amor, graça e misericórdia, que nos transformou em filhos amados. Deus também nos deixou, meus irmãos, toda a orientação para transpormos estes dias maus e alcançarmos a promessa. Só não segue quem não quer. Viver neste mundo, meus irmãos, é algo muito difícil. Porém, usando a fé em Jesus, fazemos esta vida mais simples, mais fácil, e o nosso fardo mais leve e suave. E quer saber de uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã? Ele, o Senhor, ainda nos ajuda a carregar o nosso fardo. Graças e glórias a esse Deus tremendo, inigualável e único Deus de amor. Glórias a Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar, se você estiver em um computador, ou tocar, se você estiver em um celular ou tablet, na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu irmão, minha irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser imediatamente direcionado. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus de amor, o Deus que nunca falha, o Deus que vive em nós. Glórias ao nosso Deus.